Bom dia a todos, alegria estar aqui hoje, ver o rostinho de cada um, doutor Daniel aqui presente, uma alegria muito grande. Quanto tempo passamos gestando esse pensamento até ele nascer hoje? Bem, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história. Eu sempre tive fama de brava, e de fato, pequenas coisas me irritavam muito. E ter essa fama e ser tratado pelos outros com esse olhar me deixava muito triste e com raiva. Logo que eu comecei a estudar filosofia e a realizar então o meu processo de evolução consciente, essa característica foi a primeira que eu decidi atacar. E de fato, com 2 anos de estudo, eu já tinha avançado muito, gente. Minhas relações já fluíam com leveza, com harmonia, e eu achava que já estava tudo resolvido. Até o meu primeiro filho nascer. Chorar. E chorar, e chorar muito, gente. Na época eu não conhecia o Dr. Daniel, ele teria me ajudado. Mas também por algo que eu precisava viver aquelas experiências. Eu me recordo como se fosse hoje, de uma dessas madrugadas em claro, em que eu levantei para amamentar a criança, porque no primeiro filho a gente ainda levanta da cama, né? E aí, depois de várias tentativas frustradas, eu pude acalmá-lo, de fazê-lo voltar a dormir. Eu olhava pela janela, tudo apagado. Parecia que só eu estava vivendo aquele drama interminável. Eu me lembro que eu me joguei rendida na poltrona, com aquela criança aos prantos em meus braços, e me fiz a seguinte pergunta: meu Deus, por que ele tem que ser tão difícil? Eu sempre quis ser mãe. E ali eu estava com meu amado filho em meus braços, e eu não conseguia me sentir feliz. É claro que eu estava vivendo toda a turbulência do puerpério, que eu viria a entender depois. Mas, de qualquer modo, ali uma coisa já me chamou muito a atenção. Que era que se eu não me cuidasse, eu poderia acabar sentindo raiva do meu filho, ao invés de amor. E eu vou explicar que não é que a gente não ame. Especialmente o amor de uma mãe, de um pai pelo seu filho, é incontestável. A gente sente, está lá. Só que o que eu percebo é que se a gente não cuida desse amor, com as questões do dia a dia, na correria de ir para a escola, no cansaço do final do dia, as pequenas coisas vão nos irritando. Lembra que a Paula falou dos pensamentos que vão endurecendo o coração? Eles fazem o nosso coração virar quase uma pedra. Então a gente ama, mas a gente às vezes não consegue sentir o amor. Às vezes a gente sente depois que eles dormem, né? E aí eles acordam junto os pensamentos, e aí aquela loucura de novo. Ter filhos é um negócio muito engraçado, né? Porque eu, quando engravidei, eu achava que o meu dever seria ensinar. Eu queria ensinar tudo para os meus filhos. Só que hoje eu vejo que a minha grande missão, enquanto mãe, é aprender. É mais do que aprender. É me transformar. Porque vamos combinar, né, gente? A parte mais difícil de educar é lidar com a gente mesmo, não é não? Então, em nome desse amor, lá fui eu enfrentar ela, que por tanto tempo me dominou e até me definiu, a Dona Raiva. E aqui nos ensaios eu fiquei imaginando um bufar de tambores, até falei com meu marido, deixa eu tocar para tocar. Como eu não tive coragem, vamos imaginar que eu vou fazer uma revelação, que rufem os tambores. A logosofia está me ensinando a deixar de sentir raiva. É isso mesmo, deixar de sentir. Não é só controlar a raiva quando ela vem para não machucar ninguém. É um passo anterior. Eu estou aprendendo a identificar o que me causa raiva para neutralizar essas causas antes que ela me pegue. Isso não é maravilhoso? Só que, infelizmente, não é como então. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer aqui 3 passos mágicos para acabar com a raiva. É algo muito mais orgânico, gradual. Como acontece com os processos físicos. Sabe quando a gente põe a criança na escola pela primeira vez e ela pega uma virose meio assim e outra também? Com o tempo, o corpo da criança vai criando os anticorpos. Se eu falar alguma bobagem, a doutora Daniel me corrige. O corpo da criança vai criando os seus anticorpos e depois, mesmo em contato com os mesmos vírus, ela já não adoece mais. E com a raiva acontece algo semelhante. Eu sentir raiva é um sintoma, é como uma febre. É sinal de que o meu corpo mental e psicológico foi atacado. Então, o que eu
preciso fazer, só que dessa vez esse corpo mental precisa ser de forma consciente, não é automático, como no corpo físico, é construir os meus anticorpos contra esses agentes invasores, que são os pensamentos. É lógico, não é? Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Então agora apertem os cintos, que eu vou convidar vocês para uma viagem por dentro da minha vida. Vamos agora, eu estou inspirada aqui numa conferência de Gonzales Pecote que se chama As Maravilhas do Mundo Atômico. Então vamos nos imaginar agora, nos reduzindo ao tamanho de um átomo, e a gente está entrando numa câmara, está a meia luz, e no centro dessa câmara tem uma esfera reluzente. Ao redor, centenas, milhares de pensamentos, cada um com as suas ocupações. E aquele pensamento que toca nessa esfera, ele se materializa na minha vida, na forma de uma emoção, de uma ação, de uma palavra. Então, com essa imagem, no fim de tarde qualquer, estava lá eu fazendo jantar, tudo calmo na minha mente, quando se aproxima dessa esfera, um pensamento que me sugere o seguinte: é melhor dar a primeira chamada para a criança sair do computador. Eu olho esse pensamento, analiso, acho ok, permito que ele toque a esfera, e lá fui eu então me dirigi para o quarto onde estava a criança. Eu entro e pergunto: meu amor, de quanto tempo você ainda precisa ir? Ao que ele me responde: ah, que chato, eu não vou desligar. Congela a cena, não preciso nem dizer, né? Pânico na minha mente, todos os pensamentos ali foram contaminados por essa descarga elétrica de vibração. E o pior, ao gritar, meu filho emitiu uma vibração tal que despertou um monstro, que eu já conheço muito bem. Esse monstro é gigante, ele se aproxima determinado para perto dessa esfera reluzente. Eu chego a sentir o seu bafo quente e ele me dizia para fazer o seguinte: você está maluco de falar assim comigo? Você vai desligar esse computador agora. E eu fecharia o notebook com raiva e sairia do quarto ainda gritando. E vai ficar 2 meses sem mexer no computador para aprender a falar assim comigo. Eu até sinto esse pensamento, gente. Ai, mas esse grito e essa explosão, a gente não controla na hora. Lembra que eu falei dos anticorpos? Nas diversas experiências anteriores em que esse monstro encostou na minha esfera reluzente, eu explodi, eu pude tirar dali o elemento de aprendizado. Eu fui reconhecendo esse monstro. Quem é ele? Por que ele me faz agir dessa forma e depois eu fico tão arrependida? E aprofundando, eu fui percebendo que esse pensamento monstruoso era, na verdade, mais como um cavalo de Troia. Ao entrar, foram saindo diversos pensamentos. E eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de 3, que estão relacionados a conceitos que a gente traz nessa educação comum. Um pensamento estava relacionado ao conceito que eu tinha de autoridade. A autoridade, para mim, era: eu mando, você obedece de bico fechado. E não me obedecer é falta de respeito. Um pensamento estava associado ao conceito que eu tinha de obediência. Ele não está me obedecendo porque quer me enfrentar, está de brincadeira comigo. E o terceiro pensamento estava relacionado ao erro. Esse é duro, gente. Errar para mim era feio. Eu achava que se eu errasse, eu perderia meu valor e as pessoas gostariam menos de mim. E o meu filho errando estava gritando para o mundo que eu estava errando como mãe. E eu não queria errar. Então o erro dele se tornava intolerável. Identificando e individualizando cada um desses pensamentos, eu fui criando os meus anticorpos, que tem que ser específico para cada um. Para o de autoridade, a construção que eu fiz me lembrava do seguinte: Rafaela, calma, autoridade não é disputa de poder, não é força. Desse jeito, assim que ele não depender mais de você, ele não vai te respeitar. Autoridade tem que vir pela admiração. E quanto mais autoridade verdadeira você conquistar, mais você vai poder dar dessa autoridade também para o seu filho. Você não vai ter medo de perder e ele vai poder ter voz nessa relação. Para o pensamento de obediência, eu me lembrava do seguinte: Rafaela, você lembra de quanto tempo tem que o seu marido te pede para ser mais organizada? Até curso de organização você já fez, você ainda dá umas escapulidas? É difícil obedecer, gente, não é fácil. Então, antes da obediência, precisa vir a capacidade de obedecer. O seu papel é ajudar o seu filho a ter essa capacidade.
Em relação ao pensamento do erro, como eu venho trabalhando esse pensamento? Nesse processo de evolução consciente, estou aprendendo a enxergar o erro como algo para me levar a aprender, e não como algo que deve ser punido ou algo para se sentir vergonha. Então, estava lá, uma luta esganiçada de um contra um, quando eu me recordo que nesses momentos eu preciso povoar a minha mente dos melhores pensamentos. Então eu começo a me lembrar. Eu me lembro do sorriso do meu filho. Eu me lembro do cheirinho gostoso dos seus cabelos na hora de dormir. E eu me lembro do quanto eu sou feliz e grata por tê-lo em minha vida. Dar de novo ao coração. E essas lembranças têm uma conexão direta com o amor que eu sinto. E ao ser tocado, esse amor emite uma rajada de luz muito potente para minha mente e afugenta todos aqueles pensamentos negativos. Eu me sintonizei na vibração do amor. E nessa frequência não cabem pensamentos de raiva. Ali então, com a mente dominada, eu pude escolher quem iria tocar nessa esfera reluzente. Eu pude escolher como agir. Então a gente descongela a cena e volta ali para o momento. Eu me aproximei do meu filho e falei assim: meu amor, não é assim que você fala comigo. Eu vou sair do quarto, eu vou voltar e a gente vai tentar de novo. E assim eu fiz. Voltei e perguntei: meu amor, de quanto tempo mais você precisa ir? Ele ameaçou chorar porque ele não estava conseguindo lidar com as próprias emoções. E eu me identifiquei na luta dele porque eu imagino a confusão daquele monte de pensamentos na câmara mental dele. E eu então me aproximei e falei: meu amor, a mamãe não está te impondo nada. Vamos conversar, conversa comigo, eu estou te perguntando, de quanto tempo você ainda precisa? E ele, segurando o choro, me respondeu: 50 minutos. Eu falei: 50 minutos está muito. Vamos combinar 30? E aí ele aceitou e ficou tudo bem. Eu então recebi diversos pensamentos na vibração da raiva e devolvi para ele diversos pensamentos na vibração do amor. Essa é a verdadeira alquimia. Quando eu saí do quarto, externamente era como se nada tivesse acontecido. Tudo normal, mas internamente eu estava em festa. Imagina os pensamentos lá, todo mundo comemorando. E era uma alegria intensa, uma energia circulando. E eu me senti viva, muito viva. A minha vida se tornou gigante, porque olha quanta coisa maravilhosa eu vivi em poucos segundos. Ali eu havia me descolado do tempo físico para tocar nesse tempo eterno. E ali também a minha história se misturava com o meu filho. Porque criança alegre, agitada e questionadora, não foram poucas as broncas que eu recebi com toda essa descarga da raiva. E me sentir capaz de ir ajudando meu filho, desde cedo, a ir neutralizando esses pensamentos de raiva na sua vida, é algo que me enche de uma gratidão profunda em ter contato com esse conhecimento capaz de transformar vidas. Mas a luta não é fácil. E não é fácil justamente porque a gente está enfrentando verdadeiras forças nesse plano mental, nesse mundo mental, sobre o qual não nos é ensinado nada na educação comum. A gente não aprende sobre a vida. Aqui no Colégio Logosópolis as crianças aprendem desde cedo. E vocês já pararam para pensar nessa grande contradição? Eu me proponho a não gritar com meu filho, mas chega na hora que o grito sai. Por quê? Eu, consciente, não quero gritar. Que força é essa que age dentro de mim, me levando a fazer coisas que eu não quero fazer? Já pararam para pensar? Para a logosofia são os pensamentos. Eu aqui estou trazendo para vocês o exemplo de um aspecto da raiva. Mas conhecendo essa realidade, a gente pode transformar qualquer característica em nossa vida. A gente só precisa ter esse conhecimento. Só não, né? A gente precisa desse conhecimento. Mas também não pensem que só porque eu estou aprendendo a enfrentar essas forças, que eu nunca mais vou militar e vou viver no paraíso. Não faz sentido. Seria o mesmo que achar só porque eu sou adulta e o meu corpo já produziu milhares de anticorpos, que eu nunca mais vou adoecer. Não é assim que acontece.
O que acontece é que com esse conhecimento, eu estou entendendo as regras e agora eu estou no jogo. Eu estou conseguindo fazer frente a eles, porque antes eu era simplesmente dominada por esses pensamentos. Então, eu vou voltar a militar, eu vou voltar a me descontrolar e está tudo bem. O que a gente precisa saber é que a gente, se o comportamento do nosso filho ou de qualquer pessoa está me descontrolando, é porque ainda há algo que eu preciso aprender. E aí a gente sai da posição de culpa e de julgamento sobre o outro e se coloca como protagonista da nossa própria vida. A gente se coloca na posição de aprendiz. E no final das contas, a vida não é sobre isso. Se na vida física os mandatos são crescer e reproduzir, lei de conservação, na vida espiritual os mandatos são evoluir e servir. E os filhos vêm e nos tiram dessa vida agitada, externa que a gente vive e nos pedem pausa. Eles vêm com esses dedinhos minúsculos e cutucam as nossas maiores feridas e nos obrigam a olhar para dentro e nos pedem superação. E nos ensinam também sobre um cuidar irrestrito. Então, os filhos são, na verdade, um grande convite que a vida nos faz para que a gente possa cumprir com essas duas grandes finalidades da existência: evoluir e servir. E quando a gente aceita esse convite e começa a realizar essas transformações em nós, a gente vai se aproximando da nossa essência, dessa nossa parte mais bela, mais divina. E nesse estado, a gente consegue se conectar com a criança de uma forma muito especial. E algo de extraordinário acontece. Eles sentem essa conexão. E às vezes isso basta. Não precisamos falar nada. Como num dia que eu estava mais absorvida com as minhas preocupações no final do dia, e não por acaso a caçula, que vai fazer 4 anos, estava muito agitada, chorando por tudo. Na hora de dormir, se jogando em cima da gente, puxando o livro. E ali foi legal perceber como que o padrão que seria da explosão já estava sendo substituído pelo padrão da conexão. Eu encostei minha cabeça assim do lado da cabecinha dela e desabafei. Ai, minha linda, tem dias que são difíceis, né? A mamãe também acha. Tem dias que eu também não consigo trocar meus pensamentos. E ali, ela viu que eu estava vendo ela. Ela se virou, olhou nos meus olhos e sorriu. Me fez um carinho, me deu um beijinho, voltou a deitar em meus braços e logo adormeceu. Gente, não há nada de mais sagrado e divino do que o amor e a conexão que um pai e uma mãe sentem pelos seus filhos. Isso é algo que vem com a gente, é natural, a gente sente. Agora, o que eu estou aprendendo é que se a gente não cuida daquela câmara mental e daquele monte de pensamentos que entram na nossa mente o dia todo, disputando aquela bola reluzente, se a gente não cuida disso, o nosso amor e a nossa conexão ficam como um vagalume. Então, a hora se acende, a gente sente aquele amor, aquela expansão, e a hora se apaga. E quantas vezes a gente quer voltar a acender e não consegue? Nesse esforço por cuidar dos meus amores, eu estou comprovando algo que Gonzalo Specotti ensina, é que a família humana ela é um grande ateliê divino, onde temos a oportunidade de, no exercício do amor aos pais, aos irmãos e aos filhos, aprender a amar, para depois poder irradiar para o mundo, para os nossos semelhantes, desse amor. E aí, a gente volta lá no início da nossa conversa, em que eu estava lá, rendida na poltrona, e fazendo a pergunta: meu Deus, por que tem que ser tão difícil? E naquela madrugada, me ocorreu um pensamento que me dizia o seguinte: para que você possa ter a oportunidade de experimentar o grande amor que eu sinto por você. Então, que possamos todos, cada dia mais, aprender a amar, para irradiar desse amor verdadeiro em todas as nossas emoções, ações e palavras, porque o mundo está precisando.